Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Nós celebramos a vida dos irmãos que estão fazendo aniversário e dedicam aí um culto de ação de graça ao Senhor por mais um ano de vida. E na semana passada, o pastor Tomás pregou uma mensagem de manhã e à tarde, fechando a primeira série que nós tivemos esse ano, Uma Igreja Saudável, com um tema que na verdade inicia essa nova série que foi começada na semana passada, série chamada Coração Generoso. Durante os próximos 3 domingos, esse e mais 2, nós vamos estudar um pouquinho sobre a generosidade cristã, o papel que a generosidade exerce na vida da igreja, na igreja como um todo, no mundo inteiro, e como você e eu podemos exercer o privilégio de, como Jesus nos ensinou, exercer aquilo que Ele disse com tanta propriedade: dar é muito melhor do que receber. Hoje, eu gostaria que nós meditássemos a respeito da generosidade na história de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e misericórdia sobre nós todos nesta manhã, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Senhor faça de nós mais semelhantes a Ti, generosos como o Senhor é, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, não somente no nosso bairro, na nossa cidade, estado ou país, mas em todas as nações da terra. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a Tua graça e misericórdia. Fala conosco, corrige-nos, conforta-nos, exorta-nos, faz-nos mais parecidos com Jesus nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Tomás disse na semana passada, a nossa igreja, por razões até certo ponto compreensíveis, é, nas palavras dele, um pouco tímida em falarmos de bens materiais, de finanças, de dinheiro, de contribuição, a partir do púlpito, para principalmente 2 coisas. Primeiro, não sermos confundidos com outras instituições, algumas delas igrejas, outras pseudo-igrejas, que mercadejam a fé do Evangelho. Igrejas que vendem, ou ditas igrejas, que vendem a bênção de Deus mediante contribuição. Infelizmente, nas últimas décadas, nós temos visto no nosso país um sem número de igrejas e líderes evangélicos que têm feito do povo pasto. Como o Senhor diz, que pastores, lá em Ezequiel ele fala sobre pastores de coração duro e mau, que se alimentam das ovelhas como se elas fossem pasto. Nós temos visto, infelizmente, na mídia, escândalos absurdos de pastores ou ditos pastores que têm ficado cada dia mais ricos, às custas não de trabalho honesto, não de trabalho decente, mas através da exploração da fé de muitos de nossos concidadãos, compatriotas brasileiros. Os maus tempos previstos por Paulo, quando ele diz a Timóteo: chegará o tempo em que os homens verão no ministério fonte de lucro, ou verão o ministério como se fosse fonte de lucro, tais dias chegaram. Não só agora, quando a gente estuda ao longo da Idade Média, por exemplo, as teologias que foram desenvolvidas, por exemplo, pela Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo desse período de 1000 anos, que tornou a Igreja Católica a instituição mais rica da história da humanidade até hoje. Fé é um negócio que dá dinheiro, se utilizada por lobos devoradores, como temos visto, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Além disso, a gente tem a preocupação de não ser vista como uma igreja que, nessa mesma linha, se aproveita da dificuldade, das provas, das lutas, dos desafios enfrentados pela população do nosso país, e aproveita muitas vezes dessas vulnerabilidades para explorar essa fé e lucrar em cima disso.
Se você está minimamente conectado ao ambiente do Instagram, você provavelmente deve ter visto alguns perfis que nesses últimos meses têm se multiplicado dos chamados profetas. Profetas que adivinham até o seu CPF. Profetas que montam, literalmente, isso tem sido cada vez mais desmascarado. Profetas que montam esquemas de cerceamento de pessoas, esses participantes desses esquemas se acercam de pessoas e conversam ali antes do culto, aquela coisa toda, descobrem algumas informações e pelo WhatsApp informam para os assessores, que informam ao profeta, e no meio do culto o profeta chama a pessoa pelo nome, a pessoa se espanta, e ele começa a dizer as coisas que ele acabou de receber pelo WhatsApp, a pessoa fica absolutamente impressionada, e como gratidão, essa pessoa é incentivada a dar algum dinheiro. De maneira menos escancarada, talvez, nós temos outras pseudo-igrejas que advogam que se você der dinheiro para Deus, e especificamente naquela igreja, para aquele pastor, apóstolo, bispo, patriarca, profeta, o que você quiser, se você der dinheiro para ele, Deus vai te abençoar. Também no Instagram tem um perfil de uma mulher, não pode falar nome, né? Pode falar que ela chama Renálida. Ela ficou conhecida como a profeta do Pix. Não preciso explicar por quê. O que temos vivido no nosso país é um escândalo. Já há muitos anos. A tal ponto que dizer-se evangélico, aliás, o nome evangélico já causa certo desconforto. E quantas vezes você ouve por aí, no Uber, na padaria, no ônibus, a ideia que se tornou comum que pastor é ladrão. Talvez por isso, meus irmãos, nossa igreja tem tomado extremo cuidado em tratar desses assuntos. Porém, o outro lado da moeda é o fato de que nós não podemos permitir que lobos devoradores roubem-nos a bênção biblicamente ensinada da generosidade. Hoje a minha intenção é compartilhar com os irmãos um pequeno panorama a respeito da história da generosidade, utilizando um texto bastante conhecido que se encontra em Marcos, capítulo 12. Tem aí, mídia, a arte da pregação? Marcos capítulo 12, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler 4 versos, versos 41 ao 44. Essa é a história da viúva pobre, que você e eu conhecemos tão bem. E nós lemos assim, em Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, eu leio na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Palavra do nosso Senhor.
Esse texto é, obviamente, muito conhecido por todos nós. Quem nunca ouviu, né? Quem tem algum contato com o cristianismo e nunca ouviu sobre a história da viúva pobre, ou mesmo fora do cristianismo, né? Essa expressão, oferta de viúva pobre, é comum, mesmo nos círculos não cristãos. No entanto, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos hoje para duas coisas, dois fatores que me intrigam bastante nesse texto. Primeiro, repare, no verso 41, nós temos o seguinte relato: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Pule para o verso 43 e veja que ele começa dizendo: e chamando os seus discípulos, disse-lhe. Interessante que Jesus está assentado diante do gasofilácio. E aí, irmão, o texto diz que ele observa. Quero que você tente imaginar a cena. O templo em Jerusalém tem 13 caixas de coleta de doações, de ofertas, 13 gasofilácios. Jesus está assentado diante de um deles. E você sabe que Jesus nada faz por acaso. Estrategicamente, ele se assenta ali. Eu imagino a postura corporal, reverente, não chamando atenção para si. É uma semana muito tensa. E ele está ali no meio daquela multidão. As pessoas chegam sem cerimônia alguma, entregam suas coletas no gasofilácio. Obviamente, outras pessoas estão de olho. É uma área observada. Jesus fala, inclusive, sobre o cuidado que se tem que tomar para não se ostentar na hora de ofertar. E aí ele está observando essas pessoas chegando e colocando as suas ofertas. Quando a viúva coloca a sua oferta, Jesus chama os seus discípulos e lhes diz, é o que o verso 43 nos diz. Isso me chamou muita atenção, porque por alguma razão, perceba, Jesus, aquele que não precisa do seu dinheiro, e deixa eu dizer isso de novo, Jesus não precisa do seu dinheiro. Deixa eu dizer isso logo de cara. Faz muito pouco sentido o que eu vejo muitos pseudopastores dizendo por aí, que se você não for fiel no seu dízimo, se você não for fiel na sua oferta, o devorador vai acabar com as suas finanças. Você já deve ter ouvido isso por aí. E por devorador, esses caras querem dizer, ou estão inferindo a existência de um demônio que vai destruir as suas finanças se você não der dinheiro para a igreja. Esse negócio não faz muito sentido, porque pensa bem, o cara estava no mundo, o sujeito não estava nem aí para Deus, trabalhador pra caramba, ganhava muito dinheiro, os negócios prosperavam, estava tudo bem financeiramente para ele. Aí ele, sei lá, vai num cursilho, tromba com algum crente no trabalho que o evangeliza, vem num culto, sei lá, Jesus alcança o coração daquele homem, para quem está tudo indo muito bem financeiramente. Aquele homem se converte a Cristo, ele começa a ser ensinado e discipulado, e de repente dizem para ele: agora você é crente, se você não der dízimo, Deus vai acabar com as suas finanças. Me parece muito pouco lógico esse negócio. É quase como se, para você ser crente, você tem que pagar 10% para Deus, porque senão Deus vai acabar com as finanças que você tinha lá no mundo. Então, desse ponto de vista, era melhor não ter Deus, concorda comigo? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deixa eu dizer logo de cara então para você: Deus não precisa do seu dinheiro. Estamos juntos? O amém é tão fraco, né, velho? Vai que eu concordo com esse herege que está falando um negócio desse. Irmão, pensa comigo. Deus é o Senhor do universo. Deus não é refém do seu dinheiro.
antes de você pensar que Deus é refém do seu dinheiro, lembre-se que Deus é dono do seu fôlego. Nós não estamos barganhando com o Deus do universo. Deus não vai te amar menos se você der dinheiro, não der dinheiro para a igreja. Deus não vai te amar mais se você der dinheiro para a igreja. Sua vida valeu a vida do Cristo. Não alguns centavos, moedas, milhares ou milhões. É a vida do Cristo. Jesus, no entanto, está observando. O Jesus que não precisa do dinheiro que está sendo lançado no seu próprio templo, porque o templo é dele. Ele não está preocupado, ele está observando. Isso me chamou muita atenção, porque o Deus do universo, mesmo sem precisar de absolutamente qualquer coisa, Ele está observando. Ele está olhando. E quer saber como essa passagem nos revela? Ele não está observando a quantia que é colocada. A palavra que mais me intriga nesses versos está no começo do versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Leia para mim, hein? Observava Jesus o quê? Só a primeira palavra. Observava Jesus o quê? Como? Não quanto. Jesus está observando como as pessoas entregam aquilo que é dele, não é delas. E aí, meus irmãos, perceba, Jesus está observando a maneira como as pessoas entregam suas ofertas. E então ele chama os seus discípulos para dizer-lhe, e ele conta qual é o segredo do lance da oferta da viúva. Parece que Jesus está observando a atitude de alguns e usa essa atitude para ensinar outros. Jesus tem, por alguma razão, um profundo interesse, apesar de não precisar, em nos ensinar sobre a generosidade por meio da criação que nos cerca. E ele observa a conduta dos seus filhos e reage à sua obediência. Poxa, mas como assim? Eu não sei se você faz esse exercício com frequência. Se não, eu quero te incomodar, eu quero te encorajar a fazer isso. Final de uma semana, sexta-feira, você chega cansado em casa, e aí vem aqui para a igreja, sei lá, no sábado, no domingo, e aí te perguntam, e aí, como é que foi a semana? E você fala, dura. Uma semana difícil, uma semana complicada. Foi. Você teve insuficiência pulmonar? Você teve insuficiência cardíaca ou renal? Você teve... faltou água a semana toda na sua casa? Te faltou um teto sobre a cabeça? Você dormiu no chão duro e frio? Frio não dá, né? Aqui em João Pessoa não dá para dormir em chão frio. Você passou a semana no hospital cuidando do pai, da mãe ou do filho doente? Você sofreu um acidente, foi atropelado, atropelou alguém? Foi preso? Você foi chamado à delegacia, você foi assaltado? O que é uma semana dura para a gente? É impressionante como nós conseguimos transformar uma semana perfeitamente incrível, com todas as suas dificuldades, em uma semana dura, uma semana difícil. E a gente se esquece do fato de que a criação revela quão generoso Deus é para conosco. A sua saúde, irmão, é um presente da generosidade de Deus. O fato de você ter um par de olhos que enxerga, um par de ouvidos que escutam, o fato de você ter um par de pernas que te levam onde você quiser, mãos e dedos que funcionam, o fato de você poder abraçar, ter amigos, família ao seu redor,
de você poder olhar para o céu e contar estrelas, ver a lua ou as nuvens, ver a chuva que tem tão abundantemente regado a nossa cidade nas últimas semanas. O fato de a 10 minutos daqui você ter uma praia de graça. O fato de você poder ir à esquina e comprar comida, vir à igreja e congregar com seus irmãos no domingo, em vez de estar rastejando de 4, sendo espancado pelo meio da rua, como os nossos irmãos sírios o estão neste momento, essas pequenas dádivas que são enormes milagres, são lembretes da generosidade do Deus que nos deu tudo. Sua semana foi difícil? É sério? Eu vi um post esses dias, um sujeito no divã falando lá com um psicólogo. A semana foi difícil, minha mãe, complicada, chata pra caramba, um negócio horroroso. É difícil lidar com a minha mãe. Aí o psicólogo falou assim, a gente pode dar um jeito nisso. Eu conheço um pessoal que desaparece com as pessoas. A gente pode dar um jeito na sua mãe? Quer? Não é assim. Como seria se as coisas das quais você se queixa na sua vida, essa semana, tivessem simplesmente desaparecido? Gasolina está cara, só reclama quem não anda de ônibus. A mãe, o pai, o irmão, o chefe, não, só reclama do chefe quem está trabalhando, sim ou não? Só reclama do empregado quem tem uma empresa, sim ou não? Só reclama de dor nas costas quem tem costas. A gente geralmente reclama daquilo que a gente tem. 10:02, está na hora de orar, né? Depois a gente ora. Deus é um pai que, como qualquer pai, ele tem como função, uma das principais funções, ensinar seus filhos. Eu cresci num lar muito generoso. Cresci vendo meu pai fazendo coisas absurdas. Não entendia na hora, não. Me lembro de uma das tantas vezes, uma irmã da nossa igreja, muito pobre, viúva, mãe de 5, 6 filhos, pobre. E ela estava doente. E eu me lembro que meu pai, década de 80, 90, as coisas eram bem apertadas. Eu me lembro que meu pai tinha 10, o que seria equivalente a uns 10, 20 reais no bolso. Era o único dinheiro que ele tinha. Eu me lembro que no domingo, quando ela veio procurá-lo, falar com ele depois do culto, ele não era o pastor da igreja, era diácono da igreja, mas um homem sempre de coração muito compassivo, misericordioso. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o dinheiro do bolso, entregou na mão dela. E eu sabia que aquele era o único dinheiro que ele tinha. Nós tínhamos comida em casa. Foi isso que ele me disse. Falei, pai, é o único dinheiro que o senhor tem até o final da semana? E ele disse, mas nós temos comida em casa. Eu me lembro... da minha mãe. Cuidando de uma senhora que tinha sofrido um derrame cerebral. Durante muitos anos ela ficou praticamente acamada. E nós tínhamos pouco, bem pouco. Nunca passamos fome, pela graça, misericórdia e provisão de Deus. Mas a vida era muito apertada. E eu nunca vi meus pais se furtando em exercer a generosidade, ajudar o próximo. E minha mãe mandava comida muitas vezes para essa senhora acamada, morava com a neta, uma situação muito complicada. Eu me lembro que no inverno de São Paulo elas não tinham roupa de cama, elas não tinham cobertor, e minha mãe deu um dos nossos cobertores. Quando ela ficou sabendo que elas estavam dormindo num lençol muito frio, minha mãe pegou um dos nossos cobertores. Nós não tínhamos muitos, a gente tinha 3 cobertores, né? Um para os meus pais, um para mim, um para minha irmã. Eu me lembro que minha mãe pegou um desses cobertores e deu para essa
essa vó e essa neta. Pais são modelos e exemplos para os filhos. Pais, pelas suas palavras e pelos seus atos, ensinam valores. E Deus, pelo Pai generoso que é, quando nós, seus filhos, convivemos e andamos com Deus, nós vamos aprender o valor da generosidade. Deus é a fonte de toda a generosidade. Ele é generoso por natureza, ensina a generosidade a seus filhos e Jesus, lembre-se, está observando, ele observa a atitude de seus filhos para ver se eles estão aprendendo. Mas a pergunta que me incomoda profundamente nesse texto é por que essa mulher fez o que fez? Por que essa mulher pegou todo o sustento que ela tinha, um quadrante? Eu fui dar uma olhada no que seria isso nos dias de hoje. Um quadrante enfim, em termos de valores, um quadrante equivale a 91 centavos de real. 91 centavos. 91 centavos foi o que essa mulher colocou lá no gasofilácio. Meditando sobre essa passagem tempos atrás, eu estava no carro e eu estava falando com o Senhor. Falei, Senhor, eu não consigo entender esse negócio. Eu queria saber o seguinte: o Senhor fez provisão para essa mulher quando ela voltou para casa? Porque o Senhor disse que ela entregou todo o seu sustento. Essa mulher provavelmente, não sei se ela tinha o que comer ou não tinha. Ela teve que mendigar, ela teve que pedir para a vizinha algo para comer. Eu não sei, o que eu sei é que Jesus vê aquela mulher e ele diz, ela deu todo o seu sustento, todo. Eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente não sei. Eu fiquei perguntando, Senhor, pode a miséria te glorificar? Pode a escassez te glorificar? Pode essa mulher voltando para casa sem ter talvez o que comer, sem ter provisão, ela deu tudo, vírgula, todo o seu sustento. Por que essa mulher fez isso? O que levou aquela viúva, uma pessoa real, que não tem ninguém na vida, a entregar 91 centavos de real, tudo o que ela tinha, para o Senhor Deus de Israel? E aí eu fui perceber que a atitude dessa mulher foi movida por algo no que ela tinha sido ensinado provavelmente desde pequena. Quando você analisa a história de Deus, você vai ver, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, logo após a queda, Deus se agradando da generosidade e da fidelidade de Abel. Caim dá uma oferta ao Senhor. Teoricamente não tinha nada de errado com uma oferta. Só que Abel deu das suas primícias. Ele pegou o melhor do seu rebanho, sacrificou e entregou a Deus. E Deus, olha só, se agradou daquela oferta. Nada novo, preste atenção. Jesus está diante do gasofilácio, observa a mulher, vê a atitude dela e se alegra, chama os meninos, os discípulos e fala assim, está vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todo mundo. Assim como ele se agradou da oferta de Abel, ele se agrada milênios, mais de um milênio mais tarde, da oferta da viúva. Assim que Noé sai da arca, você vê que a primeira coisa que ele faz é pegar um dos poucos animais que ele tinha e oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Para quê? Para que a água baixasse? Não, a água já tinha baixado. Para quê? Para que a terra voltasse a produzir? Não, a terra já estava produzindo, já tinha folha. Não é uma barganha. Noé está grato pelo dom da vida. Noé está grato por ainda existir. Ele poderia ter perecido como todo mundo. Ele não era melhor, ele não era impecável, ele era justo e bom, andava com Deus, verdade. Mas como outros homens, ele era pecador. Ele poderia ter perecido junto com todo o resto da humanidade. Mas não, a única razão pela qual Noé está vivo é porque Deus lhe avisou o que aconteceria. Ele deu o plano para uma arca. Deus deu uma arca a Noé. Entrando nessa arca, Noé seria salvo. Quando ele sai da arca, ele oferece uma oferta em gratidão, não em barganha, não para comprar Deus, não para comprar o favor de Deus, mas para agradecer pelo dom da vida.
Quando você vê Gênesis capítulo 14, Abrão ainda, ele volta de resgatar o seu sobrinho Ló, faz uma carnificina, os homens pegam os despojos, trazem tudo de volta, e os reis das cidades, cuja população e os bens foram resgatados, falam assim para Abrão: Abrão, pode ficar com o despojo, dá só as pessoas para a gente. Abrão fala assim: de jeito nenhum, eu não vou receber um centavo de vocês, para que ninguém diga que eu enriqueci Abrão. E logo depois, curiosamente, quando Melquisedeque vem se encontrar com Abrão, o texto fala que Abrão de tudo lhe deu o dízimo. O que há nesses homens e mulheres que por alguma razão, no meio das situações mais inusitadas, o impulso deles e a atitude deles é dar? Em Êxodo capítulo 25 e depois no capítulo 35, a gente vê Deus, presta atenção nisso, meu irmão, Deus falando assim: olha, quero que vocês façam um tabernáculo, quero que vocês façam um tabernáculo para mim. Mas é o seguinte, só vai ofertar para o tabernáculo quem quiser. Gente, repara, é o Deus que foi até o Egito, libertou os israelitas, e agora Deus quer tabernacular, Deus quer caminhar com os israelitas ao longo de toda a peregrinação no deserto. Ele fala: olha, eu quero estar com vocês, faz um tabernáculo para mim, mas assim, só quem quiser. Olha o Deus que não depende, o Deus que não precisa, o Deus que estende a nós o privilégio de participar do culto a Ele. Deus entrega o plano para o tabernáculo, Moisés faz o apelo, e em Gênesis capítulo 25, depois 35, aliás, Gênesis 35, quando o povo traz as ofertas, os artífices que estão construindo o tabernáculo falam assim: pode parar, pede para o povo parar, porque a gente não precisa, está sobrando oferta. Parece que quem é liberto é também grato. Ao mesmo tempo, quem é liberto pode ser também idólatra. Porque Deus manda Israel fazer um tabernáculo no capítulo 25. As instruções vão sendo seguidas até o capítulo 32, quando Moisés volta e vê que o povo ofertou para a construção do bezerro de ouro. Mata um monte de gente, e aí no capítulo 35, ou seja, 10 capítulos depois, o povo traz oferta para o tabernáculo. Mesmo liberto, você pode ser um adorador ou um idólatra. Em 2 Crônicas 5, a gente vê a construção e a consagração do templo por Salomão e o povo de Israel. Esse é um trecho fascinante das Escrituras. Capítulos 5, 6 e 7 de 2 Crônicas, você vai ver agora o tabernáculo se tornando uma estrutura física inamovível, fixa. O templo de Salomão é luxuosíssimo, estão trazendo o melhor para o Senhor, aquela coisa toda, é suntuoso o templo. Vale a pena dar uma olhada nas coisas que estão acontecendo. No capítulo 6, eles vão consagrar o templo, a quantidade de oferta que é trazida, os sacrifícios que agradam a Jeová, o número de animais mortos é um absurdo, saindo de onde? Do bolso do povo, dos cofres do tesouro. E o que eu acho mais fantástico é que Deus dá os planos, repare, Deus dá os planos da arca para estar com Noé, para manter Noé em vida, para manter a presença de Deus na terra. Deus dá o plano do tabernáculo para caminhar com o povo, para que a sua presença esteja com o povo. Deus dá o templo para quê? Para que a sua presença esteja com o povo. Deus não está interessado nos utensílios luxuosíssimos e caros do tabernáculo. Deus não está impressionado com a altura ou a qualidade das colunas ou do revestimento do templo. A intenção de Deus é estar junto ao seu povo como era no Éden. Esse é um segredo fascinante das Escrituras Sagradas. Deus planta um jardim no Éden, nesse jardim Ele coloca o homem, e a intenção de Deus é que o jardim seja o lugar onde a presença de Deus habite e caminhe com o homem, e a responsabilidade do homem é guardar e cuidar, expandir esse jardim, para que ele tome toda a terra. Muitos teólogos consideram o Éden como o primeiro templo.
E é impressionante, eu te convido a fazer esse exercício. Faça uma comparação entre as características do Éden e as características do tabernáculo e do templo. Você vai ver que são coisas absurdamente semelhantes. A intenção de Deus foi que naquele lugar, na terra especificamente, o homem pudesse, naquele jardim, ter comunhão com Deus. E ao cuidar e cultivar esse jardim, ele expandisse esse jardim para que toda a terra fosse coberta pela glória de Deus. Não a glória do jardim, mas a glória de Deus na caminhada e na comunhão com o homem. Basicamente, a bênção de Gênesis 1:26, crescer e multiplicar e sede fecundos e encher a terra, é uma ordem que Deus está dando para que, através de Adão e Eva, haja a multiplicação de sacerdotes, de adoradores, que ao expandirem o jardim, hão de transformar a terra toda num templo, num lugar de adoração, onde a glória de Deus cobre a terra, como as águas cobrem o mar, como diria o profeta mais tarde. Na queda, Deus inicia o plano de salvação, Deus põe em marcha o plano de salvação, chama um povo para si, lhe dá o tabernáculo e depois o templo como lugar da sua habitação. Mais uma vez, não porque Deus precisa, toda a terra é minha, diz Deus em Deuteronômio capítulo 19, toda a terra é minha. Deus é o dono dos bois, do gado, sobre as 1000 colinas. Deus conhece as estrelas pelo nome, Deus tem absolutamente tudo. Pedir um tabernáculo, pedir um templo, santo Deus, é a mesma coisa do meu pai e a minha mãe me pedirem para levá-los na praia. Deus pode fazer o que Ele quiser sozinho, mas Ele nos dá o presente de nos pedir para edificar-lhe um templo, só para que Ele esteja conosco. O tabernáculo, irmãos, em última instância, não é por causa de Deus, é por causa do povo. Talvez a maior expressão dessa generosidade seja o verso que nós lemos aqui, agora há pouco. João 3,16. Deus deu o seu Filho. Se você é pai, se você é mãe, você talvez entenda o que eu vou te dizer. Você imagina por alguns segundos, imagine o seu filho perdendo a vida. Imagine a ausência do seu filho. Imagine. Imagine a caminha vazia. Imagine a van não precisando mais vir pegá-lo ou pegá-la para ir para a escola. Imagine não ter mais necessidade de escola. Imagine. Agora imagine que seu filho te faltou porque você o entregou para a morte. Por alguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus deu. E ainda que a morte de Cristo seja em última instância para a glória de Deus, Deus deu o seu Filho porque nós pecamos, porque nós nos perdemos. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você olha o capítulo 2 de Atos, você vê o novo padrão da família de Deus sendo vivido. Atos 2,44 fala que eles tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos necessitados, de modo que não havia entre eles necessitados. Os ricos não ficaram pobres. Não se está falando de socialismo ou comunismo aqui, como muitos rasos gostam de tentar sugerir. Está se falando de reino de Deus aqui. Esse é o jeito que vive a nova comunidade.
Agora, preste atenção, a presença de Deus não está restrita ao tabernáculo. A presença imanente de Deus, o contato com o homem, não está restrito ao templo em Jerusalém. Salomão ora dizendo: Senhor, quando o estrangeiro vier aqui orar a ti deste lugar, ouve-te do céu e responde. Isso não é mais necessário, porque com a morte do filho que Deus deu para que nós fôssemos seus filhos, agora o templo se torna de carne e osso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O coelho mora na toca que cavou, o João de barro mora na casa que construiu, o homem mora nas edificações que ele mesmo fez. Deus mora naquilo que ele e a obra daquilo que ele e suas mãos fizeram. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em templos que ele mesmo fez e resgatou de volta para si. A gente cantava uma música tempos atrás, né? Diz que no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Lembra dessa música? Famosa, né? No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Eu sempre fiquei intrigado. De que Santo dos Santos ele está falando? A gente canta um monte de músicas de teologia veterotestamentária que simplesmente não se encaixam com a nossa vida hoje. Não se encaixa. A única situação que eu pude imaginar em que no Santo dos Santos a fumaça me esconde é o crente que fuma. A última vez que eu li, nós somos o templo. Nós somos o templo. 2 Coríntios capítulo 9, é um texto muito precioso, eu vou lê-lo aqui, à medida que a gente se aproxima do final dessa reflexão. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, preste atenção, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande efeito, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nesse texto, Paulo fala que quem semeia pouco, pouco colhe, quem semeia muito, muito colhe. A gente lê esse texto pensando o seguinte: se eu der muito dinheiro, Deus devolve muito dinheiro. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Somos tão pobres, meus irmãos, que muitas vezes para nós a única riqueza que existe é dinheiro. É por isso que a gente lê esse texto desse jeito. Mas não é o que o texto está falando. Repare que no verso 15, Paulo fala assim: graças a Deus por seu dom inefável. O que é inefável? É que não dá para expressar. E qual que é o dom inefável de Deus? O Cristo. E com ele todas as bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus que nós herdamos, pela generosidade do nosso Pai. Outra coisa que Paulo fala que eu acho assim fantástico, é esse lance, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade. Esse é o princípio neotestamentário.
E ele fecha, eu quero fechar essa abordagem dizendo assim, ele diz assim, o que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente ao que semeia, pão para alimento. Nosso problema é que nós não sabemos o que é semente e o que é pão. Deus te dá pão para você se alimentar, e Deus te dá semente para você semear. Se você plantar pão, o que você vai ter é um pedaço, um torrão de pão mofado, em alguns dias debaixo da terra. Se você comer semente, a depender da semente que você tiver, ela entra e sai, e a depender da semente, ela não vai produzir nenhum tipo de nutriente para o seu corpo. Imagine, eu vou comer semente de maçã. Sabemos onde é que vai parar a semente de maçã. E quer saber? Não vai dar mais maçãs, eu te garanto. Nós não sabemos muitas vezes o que é semente e o que é pão. Resultado, a gente come o pão e come a semente também. A média de contribuição de um crente brasileiro para missões, meus irmãos, é de R$1,45 por ano. 62 milhões de crentes nesse país. A média do dinheiro para missões transculturais é de R$1,45 por ano. Sabe o que é isso? É resultado de a gente comer pão e comer semente também. Nossa igreja tem enfrentado dificuldades financeiras, nossos irmãos da comissão de finanças fazendo o que podem, o que não podem, o impossível, para que as contas fechem, para que a gente honre o nome do Senhor, o nome da igreja, o nome do pastor Tomás no comércio. Ajudas de custo sendo cortadas da nossa igreja, de obreiros, de cooperadores, com uma igreja, uma membresia bem numerosa. Na pandemia, o nosso orçamento, nossa arrecadação era maior do que é hoje. 5 anos atrás, não dá para entender. Projetos que não avançam, sim, por falta de dinheiro. E por quê? Porque a gente está comendo pão e comendo a semente, em vez de semeá-la para a glória de Deus. Deus é um Deus generoso, Ele está observando a atitude dos seus filhos. Quero te encorajar, brevemente, 2 ou 3 testemunhos. Uma vez eu estava saindo do seminário, tinha dado aula a manhã inteira, estava cansado. Chegou um casal perto de mim, estava indo pegar o ônibus, eu estava indo, eles moravam ali perto, chegaram-se a mim, e aí começaram a falar, eles eram da Bahia, isso foi em Belo Horizonte, Bahia e tal, a igreja não mandava dinheiro, aquela coisa toda, mas eles estavam ali, estavam fiéis e tal, e começaram a falar em dinheiro. Eu falei, cara, eles não vão me pedir dinheiro, velho, não é possível, não é legal isso, tal. E aí eles falando, eles vão me pedir dinheiro. Quando chegou na esquina, eles falaram assim, mas a gente vai para lá, e você vai para pegar o ônibus, mas a gente estava meio constrangido, a gente precisa falar isso com você. Aí eu falei, fala, irmão. Eu tinha recebido uma oferta de R$50, eu me lembro disso. Tinha recebido uma oferta de R$50, o seminarista me deu, coloquei no bolso. Beleza, estava descendo. E aí, esses dois se aproximam e conversam. Quando chega na esquina, eles falam assim, então, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, ele vai me pedir dinheiro. Aí ele estende a mão e fala assim, Deus mandou te dar isso aqui. E abriu a mão, R$2. R$2. Pensa na minha cara. Aí eu falei assim, irmão, então isso aqui é para você. Tirei os R$50 do bolso, entreguei na mão dele. Eles assim, eu falei, eu não dei tchau para ele, estava com tanta vergonha, que eu falei, só vai embora, por favor. Eu atravessei a rua e fui embora. Às vezes a generosidade é exercida pelo constrangimento. Não porque você tem que dar, mas a pergunta é como não dar. Outra vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo. Era final do mês, a gente estava sem grana. E a igreja falou, a gente vai fazer o reembolso e tal. Eu comprei a passagem no cartão de crédito, fui de ônibus, preguei na igreja. Recebi uma oferta, eram uns, R$900.
bacana pra caramba. Falei, glória a Deus. E fui visitar um amigo do meu pai, que trabalha, um pastor que tinha um projeto social na cidade de Guarulhos, muito pobre. Então, eu cheguei lá, passei um dia com ele, e aí, na época, tinha que fazer depósito ainda, aí falei, pastor, ele me levou ao mercado, fomos ao mercado para fazer compras para o projeto, eu fui ao banco, falei, vou depositar isso aqui e já volto. Beleza, mas eu vou lá. Fui, botei o dinheiro no envelope, cheguei lá, quando eu estou fazendo o depósito, eu ouço o senhor falar assim, não, dinheiro é para ele. Não, aleluia, não. Aleluia, não. Eu parei, eu falei, Senhor, você está de brincadeira, não é possível. Liguei para a Princess, falei, meu amor, aconteceu isso, eu acho que Deus está falando para dar. Ela, dá, né, óbvio. Voltei lá, ele estava na fila do caixa, cheguei para ele, falei assim, meu irmão, o Senhor mandou entregar isso aqui. Eu achei que ele ia chorar e tal, não sei o que, ele pegou, obrigado, irmão, botou no bolso. E foi isso, acabou a história. Acabou não. No final daquele mês, por alguma razão que eu não consigo lembrar agora, alguém, uma igreja, sei lá o que foi, mandou uma oferta para a gente no valor de 3 vezes a oferta que a gente entregou. Ah, mas você falou que, então se Deus te der dinheiro, você vai ganhar? Às vezes sim, às vezes não, não é isso que o texto está falando. Mas Deus nunca deixa de pagar suas contas. Uma vez, no seminário, Márcia estava grávida do Sami. E eu tinha chegado quase atrasado, esbaforido, porque o ônibus tinha atrasado na semana anterior. Semana seguinte eu chego, dia de aula, um aluno chega para mim e fala assim, mas você precisa ir para Campinas. Eu falei, como assim Campinas? Cheio de coisa para fazer, viajar. Eu falei assim, não, você precisa ir lá pegar seu carro. Eu falei, oi? Como assim? Carro? O senhor mandou te dar um carro. Encurtando, a gente ganhou um carro, um Escort 95. Azul. A gente veio com ele para João Pessoa umas 2 vezes. Foi louco. 8 anos depois, a gente lá com o Escort, mais uma vez, os alunos me chamaram para conversar e tal. Aí eles falaram assim, mas me dá a chave do seu carro aqui. Entreguei a chave do Escort, eles me deram uma outra chave. Isso aqui é seu carro. Eu falei, que? Como assim? Tá aí na porta. Está na hora de trocar seu carro. Eles me deram um carro. Um outro carro, o Logan, que vocês me veem aí. 2009, sei lá. Eu ganhei 2 carros. Não, 2. Você tem 2 carros, você faz o quê com o outro? Você dá? Liguei para o missionário, precisava de carro. Ô irmão, tem um carro para você. Nossa, mas você está dizendo isso então é para dizer que você é generoso? Não. É para dizer quanto meu coração é miserável. Quando eu começo a contar as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida, eu fico pensando, cara, como é que eu dou tão pouco? Eu não consigo entender. A generosidade, meus irmãos, nos permite fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. A generosidade agrada o coração do nosso Pai, nos dá o privilégio de vê-lo agir por meio de nós, de experimentar seu poder e a sua presença manifestando bem para os homens. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês são generosos, as ações de graça a Deus aumentam. Eu quero te encorajar a considerar como é que anda a sua generosidade, a sua fidelidade ao Senhor. Às vezes o pessoal no seminário me pergunta até hoje, mas é certo dar o dízimo? Irmão, quem pergunta não quer dar. Concorda comigo? Se está perguntando é porque você não está querendo arrumar uma desculpa teológica para dizer, não precisa mais. Tudo bem, sem problema. Eu acho interessante, porque você vem a um lugar, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, banda, instrumentos, pregação, às vezes boa, às vezes não, como a de hoje. Você tem um seminário, um ministério infantil, adolescentes, jovens. Seu filho é servido, você tem um monte de curso, escola de música, um monte de coisa. Você está aqui, sendo acolhido, sendo pastoreado. A qualquer hora que você quiser, você pode marcar com um de nós pastores, a gente vai te atender, vai caminhar com a sua família até quando for necessário. A gente usufrui de tudo isso, só que a gente não quer
ajudar a manter isso. Se é o seu caso, fique à vontade. Você continua a ser bem-vindo nessa casa. Essa casa nunca vai te cobrar por absolutamente nada. Por quê? Porque Deus nos deu. Então a gente dá. A gente recebeu de graça, a gente dá de graça. Nessa igreja, irmão, tem transparência na prestação de contas. Você pode, a hora que você quiser na tesouraria, aparecer em qualquer assembleia aqui, uma segunda-feira por mês, você vai ver os relatórios financeiros. Você pode perguntar o quanto a igreja está gastando com qualquer coisa que você quiser saber. Você vai saber, tem transparência aqui. Essa igreja sustenta missionários, sustenta obreiros, sustenta congregações. Essa igreja assiste os enfermos e os carentes gratuitamente. O dinheiro que entra nos cofres dessa igreja sai. O dinheiro que entra aqui sai. É investido com transparência novamente. E só para você saber, a maior parte dos pastores da nossa igreja é voluntário. Metade do conselho pastoral não recebe 1 centavo para servir aqui na igreja. Esses homens pagam para servir aqui na igreja. A maioria dos pastores que recebe alguma ajuda é uma ajuda de custo, não é um salário. A vasta maioria de nós trabalha. Além de servir pesadamente na igreja, a gente tem empregos. Nosso sustento, a maioria do nosso sustento não vem da igreja. E eu não sei se você percebeu, não tem nenhum pastor ficando mais rico aqui. Muito pelo contrário. Essa igreja é séria e há de continuar sendo séria pela graça de Deus e para a glória de Deus. É por isso que a mulher deu os 91 centavos. Porque ela vem de uma linhagem que foi construída por um pai generoso. Por um Deus que ensina seu povo a ser generoso. Literalmente. Dá quem quer. A quem muito foi perdoado, muito ama. Relaxa. Sua generosidade é sim uma expressão da sua gratidão a Deus. E se você está em dúvida, se você tem que dar seus 10% ou não, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Quando Jesus fala da moeda, é justo pagar imposto a César ou não? Aí ele pede uma moeda. Ele fala assim, me dá uma moeda. O que está aqui? De quem é a face? De quem que é a efígie? A imagem? De quem que é a semelhança que está na moeda? Aí o pessoal responde, é do César. Você sabe o que ele fala, né? Se é do César, dá para o César. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Qual que é o lance por trás dessa fala de Jesus? Muito simples. Se a moeda tem a imagem e a semelhança do César, deve ser do César. Você pega o que tem a imagem e semelhança do César e dá para o César. E a Deus o que é de Deus? O que é de Deus? 10%? Não, de Deus não é 10%. De Deus é aquilo que tem imagem e semelhança dele. O problema não é dinheiro. O problema não é a moeda. O problema é o coração. No dia que Deus tiver o seu coração, generosidade não será um problema. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, tua muita misericórdia. Te louvamos pela tua generosidade, porque o Senhor deu. E o Senhor nos dá o privilégio de participar do que o Senhor está fazendo na terra, dando, ofertando, sendo generosos, espelhando o caráter do nosso Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser generosos como o Senhor é. Dá-nos um coração generoso, como o coração do Senhor é generoso. Obrigado por nos dar o privilégio de fazer parte dessa igreja e parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, em Jaguaribe e nos confins da terra. Continua contando conosco, Pai. Por favor, não nos deixe de fora. Dá-nos um coração generoso, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso amado Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Santo e amado Espírito de Deus sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Que o Senhor nos abençoe. Uma excelente semana, escola bíblica e uma semana de coração generoso para todos nós. Deus abençoe.